Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 31 de julho de 2023, 20 horas e 36 minutos, né? 35. Que o Senhor abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Tô meia fanha não, meia rouca. Mas é o tempo tá seco, chove, mas tá seco. A paz é linha, a todos estão entrando aí a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Hoje foi um dia um pouquinho mais tranquilo, né? Mas com algumas notícias aí, com a marcha dia 13, né? Uma marcha pesada aí. Boa noite, Aline, Andréia, Cíntia tá entrando, Isabel. A todos sejam muito bem-vindos. Tem uma marcha em Paula Pauli, boa noite. Uma marcha que tá vindo aí dia 13, né? Nós precisamos ficar alerta, irmãos, porque a guerra já tá travada, né? E nós precisamos estar preparados para guerrear. E essa preparação não é de qualquer jeito, essa preparação é aos pés do Senhor. Boa noite, Cíntia. Essa preparação é aos pés do Pai. Boa noite, Berenice. Essa preparação é só Shalom, acho que é Luciana, né? Luciana. É exatamente isso, Isabel fala. É isso aí que eu não quero falar aqui para não ter problemas, né? Mas a situação é séria. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos, preparados para o que vem aí, né? E a preparação é na oração. Oração, acho que eu já decorei então o seu nome. Na preparação é na consagração, na retidão, na oração, colocando a nossa paz, Larissa, colocando a nossa vida no altar, sabe? Não é fácil, não. Os dias estão ficando mais pesados, pelo menos eu sinto isso, estão mais pesados. Os dias estão assim, dias para nos derrubar. Shalom, Sandra. Dias para nos derrubar, mas a gente não pode se deixar abater. É como eu digo, a gente tem que ser como a cana, né? A cana não, nós temos que ser como o bambu, né? Ele enverga, mas não quebra, entendeu? A paz, Vânia. Shalom, Viviane. Ele enverga, mas não quebra. Então nós temos que ser por aí. Nós temos que envergar, mas não quebrar. Nós temos que estar com as nossas vidas no altar. Temos que estar com a nossa vida mesmo clamando ao Senhor noite e dia. Presta bastante atenção. É hora de clamar, não é hora de brincadeira. Não é hora de brincadeira, é hora de clamor. Clamor, busca e perguntar para o Pai, né? Senhor, nos guia, Pai higiene, nos guia de todo mal, nos livra, nos mostra o caminho que nós temos que seguir, porque a situação não é tão maravilhosa, mas também não será impossível. Nós temos que entender que Deus vai operar. E é o que, por isso, nós estamos lendo o livro de Macabeus, né? Porque aqui mostra a operação de Deus. São dias tensos. Nós vemos aqui a operação de Deus aqui, entenderam? E nós vemos como Macabeus agia para ele poder ter força para enfrentar tudo aquilo. E nesse capítulo, nós vamos ler agora, o capítulo 4, ele deixa bem claro isso daqui. Vocês querem ver? Vamos começar a ler então? A Batalha de Emaús. Górgias tomou consigo 5.000 homens e 1.000 cavaleiros escolhidos. Irmãos, quando fala 5.000 homens, eram homens que andavam a pé. Tá? Presta atenção.
5.000 homens a pé e 1.000 cavaleiros escolhidos. Naquele tempo, eles tinham os homens que andavam a pé e tinham aqueles que andavam sobre os cavalos. Shalom, Mari. Sobre os cavalos. Esse exército partiu de noite, a fim de irromper de súbito no acampamento dos judeus e destroçá-los num instante. Então, olha aqui, Górgias pegou 6.000 homens, 5 a pé e 1.000 a cavalo. Isso é muita gente, pelo amor de Deus, isso é muita gente. E eles saíram de noite para chegar no outro dia para destroçar o acampamento dos judeus. Homens da fortaleza faziam-lhes de guias. Homens da fortaleza faziam-lhes de guias. Sabedor desse plano, Judas Macabeu, por sua vez, partiu com seus guerreiros para atacar as forças do rei que tinham permanecido em Emaús. Enquanto os batalhões estavam ainda dispersos, fora do acampamento, entre mentes, Górgias chegou de noite ao acampamento de Judas. Olha só, ele chegou de noite no acampamento de Judas e não encontrou ninguém. E começou a procurá-los pelas montanhas, dizendo: eles estão fugindo de nós. Olha que coisa mais interessante. Górgias dizia: eles estão fugindo de nós. Ao amanhecer, Judas apareceu na planície com 3.000 guerreiros. O outro exército tinha 6.000. Judas tinha 3.000. Embora sem armas e sem espadas em número desejável. E viram que o acampamento dos pagãos era poderoso e fortificado, e que a cavalaria fazia ronda em seu redor, todos parecendo treinados para a guerra. Olha que interessante, todos parecendo treinados para a guerra. Imagina um acampamento de 6.000 homens, uma guarda de cavalos em volta, como parecendo que foram treinados para a guerra. Judas somente com 3.000. E chega lá e vê isso. Olha agora. Por isso disse Judas aos seus. Olha o que Judas disse. Presta atenção agora nas palavras dele para você entender como é que nós vamos enfrentar o inimigo daqui para frente. Escuta isso com atenção. Você tem que tomar atenção como Judas agia. Como Judas Macabeu agia. Ele era um homem interessantíssimo nas suas ações. Ele tinha uma perspectiva de guerra do céu. E é isso que nós temos que ter em nós, uma perspectiva de guerra do céu. Presta atenção aqui. Judas disse aos seus: não tenhais medo do seu número. Olha isso. Não tenhais medo do seu número. Nem vos desencorajeis ante seu ímpeto. Não é para sair da coragem. Lembrai-vos como vossos pais foram salvos no Mar Vermelho. Ó, ele traz as lembranças da vitória. Por quê? Porque ele lia. Ele estava calçado na palavra. Por isso ele sabia como lidar. Olha aqui. Lembrai-vos de como vossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com seu exército. Clamemos, pois, agora ao céu, suplicando de que se mostre benigno para conosco, que se recorde da aliança com os nossos pais e esmague hoje este exército que está diante de nós. Então saberão todos os povos que existe alguém que resgata e salva Israel. O que Judas Macabeu fazia? Ele orava o que Deus já tinha feito. Ele orava a promessa que Deus, quando eles clamassem, ele ia responder. A mesma coisa, nós temos que tomar lição com Judas Macabeu.
e ter no nosso coração, quando a situação apertar, que você se encontrar sozinho, o que você vai fazer? Você vai lembrar, Senhor, tu guardaste Judas Macabeu, tu guardaste o povo de Israel, o Senhor guardou Elias da mão de Jezabel, o Senhor guardou Daniel da cova dos leões. Você vai começar a clamar a palavra de Deus, você vai colocar na presença de Deus todo o teu conhecimento da palavra dele. Entendeu? Essa é a nossa estratégia. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra o que está aí, ainda um pouco nas regiões celestiais, que de repente eles vão descer tudo. Aqui, ó. Foi quando os estrangeiros, levantando os olhos, viram-nos marchando contra eles e saíram do acampamento para enfrentá-los. Os homens de Judas, tocadas as trombetas, engolfaram-se na batalha, quer dizer, mergulharam na batalha. E os pagãos esmagados tiveram de fugir para a planície. Mas todos que estavam na retaguarda caíram sob a espada. Perseguiram-nos ainda até Gazara e as planícies da Idumeia, de Azoto, de Jânia, sucumbindo dentre eles cerca de 3.000 homens. Eles estavam em 6.000. Judas estava com 3.000. E de tudo isso, Judas conseguiu fazer descer a cova 3.000. Judas, porém, retornando com seu exército da perseguição aos fugitivos, disse ao povo, olha o que ele diz, estrategista, deixai de lado a avidez do despojo. Sabe por quê? Para não... O despojo é o quê? É tudo que ficou da guerra, eles pegavam, tá? Era a recompensa que o povo tinha de uma guerra. Eles pegavam tudo que eles tinham, roupa, joia, tudo que tivesse ali, eles pegavam tudo. Então, o que ele manda fazer? Não mexa agora nisso. Por quê? Para não tirar a atenção da batalha. A batalha não tinha acabado ainda. Ainda tinha que batalhar com o resto. Olha aqui, ó. Deixai de lado a avidez dos despojos, pois outros combates nos esperam. Górgias e seu exército estão na montanha, perto de nós. Enfrentai, pois, agora os nossos inimigos e dai-lhes combate. Depois recolhereis os despojos com toda segurança. Olha a estratégia desse homem. Que homem estrategista. Enquanto Judas estava ainda completando estas instruções, apareceu um destacamento deles, espiando do alto da montanha. Imagina, olhar lá de cima e ver o acampamento deles, todo mundo morto. E o resto tudo fugido. E viram que os seus tinham sido postos para fugir e que alguém estava incendiando o acampamento. A fumaça que se percebia manifestava o sucedido. Diante de tal espetáculo, foram tomados de grande pânico. Olha isso aqui, ó, pânico. Deus impunha medo neles. Mas ainda, vendo também na planície as tropas de Judas prontas para o combate, fugiram todos para a região dos filisteus. Então Judas voltou para saquearem o acampamento, onde encontraram muito ouro e prata, tecidos tingidos de púrpura roxa e de púrpura marinha, enfim, grandes riquezas. Ao se retirarem, cantavam hinos e bendiziam ao Senhor, repetindo, olha que coisa linda, ele é bom e seu amor é eterno. Assim uma grande salvação aconteceu para Israel naquele dia. Quanto aos estrangeiros que tinham conseguido pôr-se a salvo, foram referir a Lísias tudo o que tinha acontecido. Ao ouvir isso, ele ficou transtornado. Lísias é aquele que Antíoco Epifânio deixou para exterminar o povo de Israel. Enquanto Antíoco Epifânio ia para outro lugar pegar dinheiro em outro lugar, ficou Lísias no lugar dele,
comandando tudo para acabar com os macabeus. E nesse momento chega gente que veio da batalha e fala para ele: deu tudo errado. Ao ouvir isso, ele ficou transtornado e abatido, pois as coisas com Israel não tinham ocorrido como ele esperava, e o resultado era o inverso do que lhe havia ordenado o rei. Shalom, Marta. Por que era o inverso? Porque com Judas Macabeus e aqueles homens estava o poder de Deus. Tá entendendo, meu irmão? Você tá compreendendo? Você tá conseguindo raciocinar o que Judas Macabeus está nos contando aqui? Nós precisamos pensar, porque nós temos que ter estratégia, e a nossa estratégia está na palavra de Deus. A nossa estratégia está naquilo que o Senhor já fez, nas promessas que neste livro consta para nós, para os seus filhos. E cada vez que você ora a palavra, cada vez que você busca conforto na palavra, o dono desta palavra movimenta suas mãos a seu favor. Tá entendendo? Vamos lá. Seguindo, versículo 28, capítulo 4, versículo 28. Por isso, no ano seguinte, ele recrutou 60.000 homens escolhidos e 5.000 cavaleiros. Gente, 60.000 homens é muita gente. É quase uma cidade. É uma cidade de porte o quê? Maringá tem 400 e pouco, mas tem cidades aqui em volta que deve ser 60.000. 60.000 homens a pé e 5.000 no cavalo, com o objetivo de subjugar os judeus. Entraram na Idumeia e acamparam em Bet-sur, mas Judas saiu para enfrentá-lo com 10.000 homens. Eles tinham 65.000. Judas tinha somente 10.000 homens. Ao ver tão poderoso exército, ele orou, dizendo: Tu és bendito, ó Salvador de Israel. Tu que esmagaste com ímpeto de um gigante pela mão do teu servo Davi, e entregaste o acampamento dos filisteus às mãos de Jonatas, filho de Saul, e do seu escudeiro. Da mesma forma, entrega este exército nas mãos de Israel, o teu povo, que se cubram de ignomínia com sua força e a sua cavalaria. Infunde-lhes o medo e quebra-lhes a presunção da sua força, para que sejam levados de roldão na sua derrota. Abate-os sob a espada dos que te amam, para que te exaltem com hinos todos os que conhecem o teu nome. Arremessaram-se então uns contra os outros, caindo cerca de 5.000 homens do exército de Lísias, prostrados no corpo a corpo. Vendo a derrocada de suas tropas e a intrepidez que se manifestava nos soldados de Judas, dispostos a viver ou a morrer corajosamente, Lísias retomou o caminho de Antioquia, onde se pôs a recrutar mercenários estrangeiros, pretendendo voltar à Judéia com forças ainda maiores. Olha o que Lísias viu. Ele via homens corajosos. Mas olha o que aconteceu. Eles se matavam uns aos outros. Fogo amigo. Eles se matavam entre eles. E os outros homens iam lutando. Os homens de Judas. Com intrepidez. Por quê? Porque eles servem ao Deus de Israel. Um Deus que não perde batalha. A força que eles tinham no seu braço era a força que vinha do Pai das Luzes. Você está entendendo? Essa é a força que o Senhor nos dará nos últimos dias de combate nessa terra. Você está entendendo a situação? Mas você tem que ter o quê? Você tem que mergulhar aqui. Você tem que ter conhecimento. Para que você possa mexer as mãos do Pai. Para que o Pai possa te olhar e falar: não, ela crê na minha palavra. Ela crê no que está escrito. Eu não sou para ela qualquer Deus. Eu sou o Deus criador dos céus e da terra.
ela crê em mim e eu vou movimentar a minha mão a favor dela. Que coisa mais linda, né? Olha isso aqui agora. Então Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificar o lugar santo e celebrar a sua dedicação. Judas não ficou parado, não. Ele foi voltar a levantar o templo de Deus. Todo o exército se reuniu e subiram ao Monte Sião, contemplar o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios como se num bosque ou sob uma das montanhas, e os aposentos destruídos, e rasgando as vestes fizeram grande lamentação. Cobriram-se de cinza, caíram com face por terra. Arrependimento, perdão de pecados, emoção santa. Tocando as trombetas para dar os sinais, elevaram gritos aos céus. Tocando as trombetas. Escutou isso? Você está tocando trombeta? Entre mentes, Judas ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na fortaleza, até que ele completasse a purificação do santuário. A seguir, escolheu sacerdotes sem mácula, observantes da lei, os quais purificaram o lugar santo e removeram para o lugar impuro as pedras de contaminação. Deliberaram também sobre o que deveria fazer do altar dos holocaustos que havia sido profanado. E ocorreu-lhes a boa inspiração de o demolirem, a fim de que não se tornasse para eles motivo de desonra o fato de os pagãos os terem contaminado. Demoliram-no, pois, e puseram as pedras no monte da morada, em um lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a esse respeito. Tomaram então pedras intactas, segundo a prescrição da lei, e construíram um altar novo sobre o modelo do precedente. Restauraram o lugar santo e o interior da morada e santificaram os átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados e levaram para dentro do templo o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, as quais voltaram a brilhar no interior do templo. Puseram ainda os pães sobre a mesa, suspendendo as cortinas e chegaram assim ao termo de todos os trabalhos empreendidos. No dia 25 do 9º mês, chamado Casleu, do ano 148, eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram um sacrifício segundo as prescrições da lei, sobre um novo altar do holocausto que havia construído, exatamente no mês e no dia em que os pagãos o tinham profanado. Foi o altar novamente consagrado com cânticos e ao som das cítaras, harpas e símbolos. O povo inteiro se prostrou com a face por terra para adorar, elevando louvores ao Senhor que os tinha tão bem conduzido até ali. Celebraram a dedicação do altar por 8 dias, oferecendo holocaustos com alegria e imolando também o sacrifício de comunhão e de ação de graças. Enfeitaram a fachada do templo com guirlandas de ouro e pequenos escudos e renovaram os portais, bem como os aposentos, nos quais colocaram portas. Reinou, pois, extraordinária alegria entre o povo, e assim foi cancelada a vergonha infligida pelos pagãos. E Judas com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel estabeleceu que os dias da dedicação do altar seriam celebradas a seu tempo cada ano, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. Foi nessa ocasião que construíram ao redor do Monte Sião uma cinta de altos muros,
guarnecidos de torres poderosas, para impedir que os pagãos viessem conculcá-lo, como no passado, quer dizer, trazer a vergonha, né? Conculcá-lo aqui, calcar os pés, pisotear, desprezar, humilhar, que não viesse mais fazer isso com o templo. Judas ali deixou uma guarnição para defendê-lo. Fortificou, outro sim, Betsur, para que o povo tivesse uma defesa contra a Idumeia. Esse é a estratégia de Macabeus. Essa é a estratégia. Qual é a estratégia? Clamar o sangue do Senhor. Shalom, Caroline Porto. Clamar o sangue do Senhor. Qual é a estratégia de Judas Macabeus? É trazer a lembrança tudo aquilo que eles foram. É trazer a lembrança tudo aquilo que o Senhor fez por eles. É trazer a lembrança tudo aquilo que um dia o Senhor operou no meio de um povo santo. E que agora eles estavam de novo se recompondo de toda a traição que o povo fez para com Deus. E eles estavam de novo retornando às práticas que o Senhor deixou. E ele chama homens que seguiam a lei, homens devotos ao Senhor, homens que não tinha pecado neles, homens íntegros. Meu irmão, se você não tiver dessa forma na presença do Pai daqui para frente, vai ser muito difícil você permanecer. Nós já estamos numa guerra travada, essa guerra está começando. Cada dia ela está ficando mais intensa. Em alguns lugares do mundo ela já está muito intensa. Nós aqui ainda temos o privilégio de não chegar na intensidade que está por aí por fora. O Senhor está nos dando mais um pouco de tempo. Para quê? Paz, Josiane. Para que o Senhor está nos dando tempo? Para nos salvarmos, para purificar as nossas vidas, para nos abastecermos do azeite, para buscarmos a face do Senhor em oração, para ter a estratégia, para viver na estratégia, para buscar. Aos poucos vermelhos, exatamente, aos poucos eles estão dominando. Mas tem um povo que está de joelho. Tem um povo. Tem um povo que o Senhor está levantando. Por quê? Para que os tentáculos do anticristo não cheguem aqui de uma forma tenebrosa. Não sei, irmãos, eu sinto isso no meu coração. Eu posso estar muito errada no que eu estou falando. Eu sinto no meu coração que de todos, o Brasil vai sofrer, mas não vai ser como lá fora. Entendem? Existe um povo de Deus na América Latina que clama ao Senhor de uma forma tremenda. Eu falo isso porque eu acompanho muita gente do Chile, do Paraguai, acompanho muita gente do Uruguai. A maioria dos canais que eu sigo são todos espanhóis, são todos latino-americanos, mexicano então nem se fala. É um povo que clama, é um povo que intercede, é um povo que tem a visão muito mais aberta do que os brasileiros. E alguma coisa, eu não sei, pode ser que eu esteja enganada, eu não sei. Mas eu sinto que o tentáculo dele vai vir, mas não na potência que vai ser para lá para cima. Vai ser cruel? Vai. Não vai ser de brincar, não. Mas Deus vai mandar muita gente. Eu não sei se vocês ouviram a visão que uma senhorinha de 90 anos deu para um irmão, o pastor Alan Capriles traduziu. E esses dias ele entrou de novo, que aí ele achou a tradução real, ao pé da letra mesmo. E ele colocou, e ela tem uma visão, e na visão que ela teve, isso em 1900 e bolinha lá atrás, ela diz que os europeus vão vir para as Américas do Sul e para a África.
vão vir se refugiar, porque lá não terá mais nem alimentação para comer. Isso, ela morreu, ela só conhecia, estava começando a televisão. E não sei se acho que é dinamarquesa, eu acho que é Dinamarca. É por ali, naquela região. É o pastor Minos, né? Não sei o que lá, Minos. Entenderam? Procurem o vídeo do Alan Capriles, está lá na página dele, na página pastor Alan Capriles. São os últimos que ele colocou agora, tá? Ele colocou esses dias, que ele achou o original mesmo, e ele traduziu o original, ele fala, procurem ver. E ela fala que eles vão vir para cá, vão se refugiar para cá. Então, irmãos, eu creio que pode ser que eu esteja muito enganada, né? Europa está fria, exatamente. Ásia, perseguição, Índia, muita proibição, América Latina, contudo, é um povo que está se levantando, verdade. No mundo espiritual, a América Latina é o lugar de maior número de crentes do mundo. Está na América Latina, meus irmãos. Por isso eles querem fechar as Bíblias. Exatamente, ela viu a apostasia dessa geração, a terceira mundial, exatamente. Obrigado, Mônica, por você lembrar aí. Exatamente, é que é bastante informação, né? Eu não sei como é que a minha cabeça aguenta, tem dia de tanta informação, que é o dia inteiro, que eu tô vendo coisa nova. A África é muita divisão, exatamente. Mas na África também tem um povo grande. Em Angola, então, nem se fala. Angola e Moçambique tem um povo precioso do Senhor. Então, irmãos, eu creio no poder de Deus, mas nós temos que ficar alertas e aprender de Deus, porque nós vamos ter combates. Vamos ter combate tremendo, tá bom? O combate não vai ser fácil e você precisa aprender com Judas Macabeus a combater. Qual era a estratégia de Judas Macabeus? É como a estratégia de Josafá. Senhor, nós estamos tremendo de medo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Entendeu? É isso daí, meus irmãos. Nós estamos tremendo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a estratégia de Judas Macabeu, tá? E a estratégia de Josafá. Entendeu? É isso aí, meus irmãos. Vamos ficar firme com Jesus. Nós temos uma vida eterna para herdar. E ela não vai demorar. Ela já está chegando. Nossa esperança está chegando. Você está esperando a esperança? Pois é, nossa bendita esperança. Nós estamos chegando. Hoje eu estava aqui falando com Deus, né? Estava pensativa, muito pensativa em tudo aquilo que... aqui já começou as faísca mesmo, pastor, de perseguição. Ela vai vir sim, com certeza vai. Mas eu acredito que não será terrivelmente como está sendo em outros lugares. Mas eu estava hoje à tarde pensando, conversando com o pai, né? Às vezes a gente recebe certas coisas... É a nossa esperança, nossa bendita esperança. A gente vê certas coisas... A gente recebe determinadas, como é que fala? Determinadas indiretas, né? E hoje foi um dia desse. E eu comecei a falar, Senhor, eu tô há quanto tempo na internet, né? E louvado seja o Senhor. Eu nunca pedi um pix para ninguém. Eu nunca pedi nada para ninguém. Eu nunca busquei a tua face para ter nada de ninguém. Quando eu preciso de algo, eu vou aos teus pés e peço. E eu comecei a falar com o Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, a gente está aqui e as pessoas acham que a gente tem uma vida faustosa, uma vida cheia de coisa. Não, irmãos, minha vida não é isso não.
A minha vida é dura, minha vida é pesada, tá? Minha vida não é fácil. Eu vivo pela misericórdia do Pai, tá? E tudo aquilo que o Pai me providencia, eu aplico na obra de Deus. Eu pago minhas continhas, faço meus trabalhos, pago minhas contas e o resto eu coloco na obra do Senhor. E eu falo, Senhor, o que é para eu adquirir agora para os teus filhos? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que proceder? E aí tem irmãos que, porque eu não tenho papa na língua. Não tenho mesmo, não tenho. Eu falo o que eu tenho que falar, eu falo. E algum tempo atrás, o Senhor me deu de falar sobre casamento aqui. Eu fiz live sobre casamento. E algumas pessoas não gostaram. Algumas pessoas se indignaram com as lives que eu fiz. Eu não posso fazer nada, tá escrito. Tá na palavra. Eu não posso fazer nada. E algumas pessoas, elas em vez de buscar Deus e questionar Deus e procurar saber de Deus, não, elas vêm não apunhalando não, mas elas vêm trazendo determinadas coisas, como é que diz? Elas vêm fazendo calúnias, né, quanto a gente. E isso é muito triste, isso é muito terrível. Mas hoje eu falei com o Senhor, Pai, Jesus também foi caluniado, Jesus também sofreu. Eu só te peço força para enfrentar essas calúnias que vêm por aí. Porque é o seguinte, irmãos, quer falar mal de mim? Fale à vontade. Fala à vontade, quanto quiser. Eu não vou deixar de dizer o que a palavra diz. Eu não estou tirando nenhuma letra e nem acrescentando nada. Eu estou falando de acordo com o que está aqui. Então eu tenho na minha mente limpa. Minha mente é limpa. Eu durmo à noite com o meu coração feliz. Tenho provas? Tenho. Esses dias estou passando por uma situação íntima, peso espiritual grande, tô lutando contra as trevas, estou lutando. Mas eu digo para você, eu não deixo de confiar no meu Deus. E eu não deixo de fazer a vontade dele. E a palavra dele, se ele me colocou aqui para falar, eu vou falar a verdade, eu não vou falar mentira. Eu não vou ficar passando pano para ninguém. Tá entendendo? Eu não passo pano para ninguém. O que eu tenho que falar, eu falo. Falei sobre casamento, mexi em pontos terríveis. Sabe por quê? Porque se você não estiver com a tua vida no altar, no teu casamento, você vai para o inferno. É simples assim. Se você não tiver conduta de uma mulher ou de um homem dentro da palavra, você vai para o inferno. Agora eu vou passar pano porque é amiguinho? Não, mas de jeito nenhum. Se eu tiver que falar, eu falo e acabou. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Não adianta vir querer, ainda querer fazer discórdia, querer fazer confusão no meio do povo. Não tô nem aí. Eu falo o que Deus manda, eu falo aquilo que Deus me mostra. Tem muitas pessoas que vêm conversar comigo. Irmã Ruth, o que a senhora acha disso, daquilo, daquilo outro? Eu falo, irmã, você vai ouvir o que eu vou te dizer? Não pode falar. Então aguenta o rojão. E ali eu descasco o que tiver que descascar. Entenderam? Eu já tive irmãos, tá? Eu já tive irmãs que chegaram para mim e falaram determinadas coisas. Eu falei, minha irmã, presta atenção. Você tá pronta para viver sozinha? Porque do jeito que tá, diante da presença de Deus, não vai dar para continuar. Entenderam? Irmão, eu tô aqui
para a gente, nós, nos santificarmos mediante a palavra do Pai. Eu não estou aqui para passar pano em ninguém. Eu não estou aqui para ganhar pix de ninguém. Eu não estou aqui para nada disso. Se acontece alguma coisa, é o Senhor que prepara, é o Senhor que manda, porque eu busco aquele que me criou, aquele que me disse que era para eu me dedicar aqui e não postar mais nenhum trabalho meu, que ele ia providenciar o meu trabalho, ia providenciar tudo que eu precisava, é aquele que está cumprindo comigo. E você acha que eu vou trair o meu Deus porque você não quer ouvir sobre o teu pecado? Olha, aqui, ó, o Senhor está falando comigo disso aqui, ó, disso aqui, que é para eu deixar crescer. O Senhor está falando comigo. Que a danadinha aqui foi querer dar uma de mais jovenzinha e cortou o cabelo para não aparecer tanto branco. E o Senhor já falou para mim, não é para fazer mais isso. Tá entendendo? Coisa mínima, coisa boba. Mas o Senhor tem falado comigo. Agora, eu vou deixar, se o Senhor me manda eu falar de determinados assuntos, eu vou deixar de falar para passar pano porque é amigo, porque conversa. Não, meu irmão. Não vou, não. Sinto em avisar. Não vou. Então, como hoje veio, né? Essa indireta para mim, uma indireta terrível, entendendo? E eu, na hora eu senti aquilo. E eu falei, Senhor, o Senhor tá vendo? Então, Pai, como é que fica a minha situação? Aí foi que na minha cabeça veio. Eu também passei por situações, aguenta as pontas aí. Pois é, o Flávio tá aí, ó. O Flávio sabe que eu falo para valer, né, Flávio? O Flávio sabe. Comigo eu não tenho tempo quente, não, irmãos. Eu não vou perder a minha salvação por não trombetear a verdade para tua vida. Mediante a palavra do Pai. Não estou falando da minha boca, não. Estou falando o que está escrito. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos, né? Não sei se a pessoa que mandou o recado para mim tá aí. Não vi. Você sabe, né, Flávio, que eu mando ver, né? Eu mando ver. E tá tão baixo, mandar indireta, não convém esse tipo de coisa. Pois é. Mas eu não sei se a pessoa tá aí, mas eu quero, se você estiver aí, eu quero te dizer. Eu não passo pano para ninguém. Meu negócio é com Deus. O que Ele mandar eu falar, eu falo. Eu não tenho compromisso com esse ou com aquele. Eu tenho compromisso com o meu Salvador. Eu tenho compromisso com aquele que disse para mim que é para eu animar o povo de Deus para ir para o céu. Aquele que me disse que é para falar a palavra dele como ela está escrita. E avisar que o reino dos céus é tomado à força. Por que tomado à força? Porque nós temos que nos limpar. Aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Quando... Como é que é o nome daquele? O irmão de Marta e Maria. Quando o irmão de Marta e Maria, não lembro o nome dele agora. E quem lembrar aí, por favor, fala aí para mim que minha cabeça está esquecida. Quando o irmão de Marta e Maria, né? Lázaro, não é Lázaro, né? Não me lembro agora o nome dele. Morreu, avisaram Jesus. É Lázaro, né? Ah, obrigado, Vanilda. Lázaro estava doente. Obrigado, gente, obrigado. Eu tava achando que... Eu tava confundindo com o Lázaro lá do Rico do Lázaro. Mas é outro Lázaro. Ele está doente. Fica tranquilo. E Jesus levou 3 dias para chegar lá. 3 dias para chegar lá. Chegou lá. Jesus vendo aquela comoção toda. As irmãs dele em desespero. Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz, ele não morreu, ele dorme. E elas perguntam, né? Não, mas ele está dormindo, ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Jesus disse, né?
Jesus disse para elas, né, que ele ia lá no cemitério. Ele chegou lá, onde estava Lázaro enterrado, ele não mandou a pedra sair. Não. Ele não mandou a pedra sair. Ele mandou que tirassem a pedra. Ele mandou que tirassem a pedra. Entendeu? Irmão, o Senhor não vai tirar o teu pecado. Você tem que limpar o seu pecado. Ele vai te ajudar a você se endireitar. Entendeu? Por isso tem que ser a força. Porque você tem que fazer força. Você tem que buscar ser uma pessoa melhor. Senhor, eu não consigo largar disso. Eu não consigo largar daquilo. Me ajuda, eu preciso largar. Eu quero ir para a tua glória. Eu não quero morrer aqui. Eu quero estar contigo, mas se eu não tiver com a minha vida limpa, eu não vou conseguir. Eu não estou. Aí o Senhor vem e opera a maravilha e te liberta da situação. Mas até isso você tem que lutar, você tem que tomar força. Você tem que buscar essa bênção. Isso é tomar o reino de Deus à força. Os homens rolaram a pedra para fora. E Jesus somente disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. E aí, Jesus podia ter falado assim: faixinhas, saiam de Lázaro. Ele estava todo enfaixado. O que ele fez? Tirem, desate as faixas de Lázaro. Deem para ele de comer. Então. E você sabia que os fariseus queriam matar Jesus e a Lázaro de novo? Por causa disso? Vocês sabiam? Porque até os da sinagoga nesse dia se converteram. Pois é, meu irmão. Pois é. Esse mesmo Jesus que confronta pecados. Esse mesmo Jesus é aquele que diz para você: tira a pedra do pecado. Que aquilo que você não pode fazer, eu faço. Entendeu? E o Senhor me colocou aqui de trombeta, para trombetear no ouvido meu e seu os nossos pecados, mediante a leitura da palavra. Entendeu, meu irmão? Então, meu irmão, eu não vou arredar o meu pé porque você gostou, deixou de gostar, ou porque você acha isso ou aquilo de mim. Eu não me importo com o que você acha de mim. Eu não me importo. Eu me importo com o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa da minha vida. Aí sim. Mas o que você acha não tem valor nenhum para mim. Só isso que eu quero te dizer. Entendeu? Só isso que eu quero te dizer. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que nós possamos ser achados dignos de não passar por todas estas coisas que estão vindo, mas estarmos em pé diante da presença do Filho de Deus, com o nosso coração sincero, com o nosso coração limpo, com o nosso coração com vida, entendendo a sua palavra, podendo raciocinar, meditar no que ele está dizendo aqui. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, Pai, te agradecendo porque o Senhor é poderoso, tu és um Deus de poder, um Deus de amor, de paz e de justiça. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor é um Deus que deixou para nós os detalhes da tua palavra, o Senhor deixou os detalhes da tua lei nas nossas vidas para que nós seguíssemos. E eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, olha para nós. Porque nós somos fracos, somos errantes, somos cheios de erros, somos cheios, Pai, de coisas que não deveríamos ter. Mas nós estamos ainda numa condição de pecado. Ainda estamos com os nossos corpos corruptíveis, Senhor. Mas nós queremos fazer parte da incorruptibilidade.
Nós queremos estar em pé diante do teu Filho. E eu te peço nesse momento, Senhor, guarda a nós todos aqui, meus irmãos e a mim. Dá-nos, Senhor, serenidade na visão. Dá-nos, Senhor, inteligência para entender a tua palavra, entender os teus desígnios. Dá-nos, Senhor, a condição, Pai, de estarmos firmes diante da tua presença. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a não vacilar nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos, Senhor, a avançar em fé. Ajuda-nos, Senhor, a avançar em determinação. Ajuda-nos, Pai, a avançar em coragem, como os valentes de Davi, como Macabeus, como Judas Macabeus. Ajuda-nos, Senhor, a avançar. Eu te peço no nome honrado de Jesus. Não nos abandona, Senhor, nessa reta final. Mas também, Senhor, nos ajuda a olharmos o nosso pecado, Senhor, e a cada dia nós nos desfazemos do nosso pecado. Tenha misericórdia de nós, Pai. Eu te peço. Guarda nossas vidas, guarda as nossas crianças, guarda os nossos adolescentes, nossos jovens. Não deixa Satanás, Senhor, vir para cima deles, em nome de Jesus eu lhe peço. Blinda os teus filhos pela tua infinita misericórdia. Senhor, que a nossa bênção possa estender para os nossos parentes, Pai. Que as nossas bênçãos se estendam para os nossos parentes e que eles possam vir ser agraciados com a salvação em Cristo Jesus. Falar, Senhor, já não dá mais. Eles não querem mais ouvir a gente falar. Mas o Senhor tem poder de fazer outras trombetas soarem no ouvido deles. E eu te peço, por cada um que está aqui, que representa, Pai, o teu povo, cada um que está aqui. Eu te glorifico, Senhor. Eu te agradeço por tudo. No nome honrado de Yeshua HaMashiach, aquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o caminho do Senhor prospere em seus corações. Que a bênção e a graça de Deus esteja sobre nós. Que nós possamos limpar o nosso pecado. Tirar as pedras de pecado que ainda tem nas nossas vidas. E que nós possamos em breve ver o nosso nome chamando, ouvir, né, o nosso nome chamando, a trombeta chamando. E os nossos anjos vindo nos buscar, né? Porque a Bíblia diz que o anjo de Pedro, né? Então, com certeza, nós temos anjos que nos acompanham para nos proteger. Proteger os pequenos desse mundo, os pequeninos, né? Então, que nós possamos ter essa experiência maravilhosa. Vai ser lindo demais ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Fiquem na graça do Senhor e, se assim o Senhor permitir, amanhã nós estaremos aqui de novo falando da palavra do Senhor. Enquanto o Senhor permitir, nós estaremos aqui. Amém? Fiquem na graça do Pai. Não esqueçam, irmãos, façam suas orações de 3 em 3 horas. Em nome de Jesus, nós estamos numa batalha e essas batalhas requer oração 9 da noite, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 horas da tarde. Em nome de Jesus, estou conclamando meus irmãos a fazerem essas orações nesses períodos. Não saia fora do que eu estou falando. Não estou falando por mal, não, irmãos. Nós precisamos. Satanás está vindo com fúria aí. E nós precisamos quebrar as amarras de Satanás. Em nome de Jesus. Fiquem na graça do Pai. O Senhor abençoe a todos. Amém e amém.